Fala pessoal, estamos aqui em mais uma edição do podcast no Odonto Trends e dessa vez eu e meu amigo Léo vamos estar aqui com um convidado mais do que especial, o professor Dr. João de Paulo de Bortoli, é uma grande autoridade aí que vem já de herança de família. O Dr. João Paulo, ele tem graduação em odontologia pela Universidade Paulista, especialista em implantodontia pela Universidade Paulista, mestrado também em implantodontia pela Universidade Católica Santo Antônio de Múrcia, na Espanha, doutorado em implantodontia pela Universidade de Guarulhos e um fellowship em andamento no Departamento de Biomateriais da Universidade de Nova York. Ele atua com vasta experiência clínica e acadêmica na área da implantodontia, com foco em biomateriais, reabilitação oral e manejo de casos complexos. Doutor João, é muito prazeroso poder ter você aqui, no Juazeiro do Norte, nesse congresso que é um divisor de águas, né, Léo? Um momento que é muito marcante para quem vive odontologia aqui no Nordeste. Você que está lá no Sul e no Sudeste e também fora do país. Você já esteve aqui outras vezes, né? Já esteve lá conosco na Faculdade SECAP. Então seja muito bem-vindo poder estar aqui dividindo um pouco da sua experiência. Vai ser muito prazeroso a gente discutir aqui um pouquinho sobre sua vivência, sobre biomateriais. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Imagina, bom dia. Prazer enorme, né? Como você já falou, acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui. Eu gosto demais. Uma amizade muito grande com o pessoal aqui, com o John, com vocês. Então, poxa, sempre que vocês estiverem, sempre estou à disposição, na verdade, aí, pra gente ter essa troca aí de informações. Você, João, que tem aí no seu nome, né, um grande peso, uma pessoa jovem, mas que tem aí muita responsabilidade pelo peso, né, Léo, que traz, e você hoje representa também, tem por trás aí um grande nome, que representa muita coisa na implantodontia. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória, como foi crescer nesse berço, né, e chegar até aqui com esses grandes desafios, que a gente sabe que por mais que tenha benefícios, a gente sabe também dos inúmeros desafios, né, João? Na verdade, eu nunca me instigaram a nada. Meu pai, não é só, engraçado que não é só o lado do meu pai, tá? O lado da minha mãe também, minha mãe e meu avô, o pai dela também, minha mãe não exerce mais, meu avô já faleceu também, mas eles eram dentistas, né? E tem meu tio, irmão do meu pai, então assim, nunca ninguém falou nada, era uma coisa que foi natural pra mim, e entrando na faculdade, aí veio o que você falou, que aí não podia deixar a peteca cair, porque eu sabia que tinha alguma coisa, né, muito importante a zelar, né. Aí a implantodontia sempre foi uma coisa que eu tinha certeza, porque sempre me vi na cirurgia. Só que assim, muitas pessoas me perguntam, pô, mas você fez muitas pós, muito cedo, você sempre teve isso em mente, sempre quis dar aula. Na minha ideia, na minha cabeça era o seguinte, eu ia fazer um mestrado, que eu poderia dar aula pela Implacil, né, para vender o material, né, que era o mínimo que eu precisava, a especialização, obviamente, que eu precisava na minha parte clínica, e estava maravilhoso. Voltei da Espanha, e aí as coisas começaram a acontecer meio que numa bola de neve, né, porque aí envolve um pouco do teu comprometimento, né, e dos meios mais fáceis que eu tinha, porque muita gente, eu já sofri muitas pessoas. Tudo que eu fazia, principalmente na faculdade, ele tem as costas quentes, né? Ou, vai crescer na sombra do seu pai. E assim, eu sou um cara muito tranquilo quanto a isso. Eu acho que o melhor jeito de mostrar isso é no trabalho. Trabalhando, com certeza. E com certeza, o mestrado sim foi... Obviamente que tinha que fazer prova e tudo certo, ser aceito, mas foi muito do contato. Mas o resto, as coisas foram acontecendo de maneira natural. Foi uma bola de neve. Inclusive eu nem era a minha intenção, mas eu voltei do mestrado, tive um convite para ingressar no doutorado na UNG em Guarulhos, e a minha ideia no doutorado era fazer um doutorado de sanduíche. Sim. Né? O que é isso? Você faz 2 aninhos, 1 ano e meio do doutorado, continua 1 ano fora, que seria em Nova York com Paulo Coelho, e volta para defender. Só que nisso, tinham se passado já acho que 2 anos e meio, 3, eu já estava com a minha tese feita, todos os meus horários feitos. O meu orientador, que era o Jamil, olhou para mim e falou assim, cara, defende, a gente vê o que a gente faz depois. Só que na hora que eu defendi, o Paulo me ligou, falou, cara, tem uma bolsa aqui para você, vem fazer pós-doutorado aqui. Então foi muito bacana. Foi tudo muito natural. E a parte clínica, João? Você falou bem da parte acadêmica, né, do mestrado, doutorado, a gente sabe que é
que é bem desafiador essa parte acadêmica. E sobre a tua atuação clínica, conta aí um pouquinho pra gente como é ali o João, dentista que senta no mocho para poder resolver ali os casos limítrofes que a gente sabe que você é bem conhecido por. É engraçado, porque quando eu falo que eu já rodei isso tudo, o pessoal fala, mas pô, você, né? Tão jovem, né? Não, e você vai pro consultório? E eu sou clínico. Eu sou clínico. Isso tudo que eu fiz foi, obviamente, quando eu morava fora aí não tinha jeito, né? Mas minha vida é clínica. Meu dia a dia, quando eu não estou dando os meus cursos de especialização, meu dia é clínica. Eu só... E assim, obviamente que muito implante, mas esses casos que você falou, acho que conforme você vai estudando de biomaterial, é inevitável você entrar em casos de reconstrução. Sim. Né? E minha vida mudou muito depois que eu voltei de Nova York, porque os scaffolds, né, que o Paulo Coelho impressava em 3D, tinha muito contato com bioengenheiros em outras áreas, com muita reconstrução. Então foi aí que eu entrei, comecei a fazer muito, eu vivia nisso, e aí ainda teve o Pilar Z, né, que é o zigomático da Implacil, que é um negócio diferente, que envolve reconstrução. Então hoje eu acredito que eu faço até mais reconstrução que implante, sabe? E quando a gente fala de reconstrução, acho que é bom a gente puxar um gancho, né? Porque hoje a gente vê muito sobre manufatura, impressão, fresagem. Você, depois de ter estudado bastante, está dentro da empresa que produz, qual seria a sua visão e sua percepção no que diz respeito a essas manufaturas voltadas para biomateriais? Você diz de fresagem, impressa? Fresagem ou impressa, né? Então, eu acho que o Brasil ainda falta estrutura. Sim. E um pouco de dinheiro, porque as pessoas também têm que ter acesso a eles, né? Mas eu acho que a gente vai chegar em biomaterial em relação ao enxerto, né, o particulado. Talvez eu acho que muitas pessoas ainda, principalmente de fora, falam que o futuro é o sintético mesmo, tá? Mas eu acho que principalmente os arcabouços, que é os scaffolds. Porque o nosso organismo ele é perfeito, a gente precisa do coágulo, e o scaffold ele vai manter aquele coágulo ali, né? Aquilo que eu abri, né? A gente que abria, até não falo muito isso porque o pessoal fica um pouco com dó dos animais, mas eu vi uma tíbia de ovelha, que é um animal grande, sendo refeito em 6 meses, o scaffold 100% reabsorvido, o osso com inervação, células, rico pra caramba. Então assim, eu acho que é o futuro, sim, com certeza. Quando a gente fala assim, você falou justamente com relação a essa parte do acesso, essa tecnologia mais avançada que a gente você falou, que acompanhou nas pesquisas, então tipo, para chegar aqui, o que faltaria, vamos dizer, a tecnologia, o procedimento, como se tornaria, vamos dizer, viável, não para um grande mercado, que a gente sabe que realmente são casos selecionados, existe também uma parcela da população que, vamos dizer, teria acesso realmente a esse uso. Mas o que faltaria, em sua opinião, para a gente ter vamos dizer, até para desenvolver aqui com a gente mesmo também, no Brasil, ter um acesso mais difundido? Eu acho que a gente pode pegar a guiada como exemplo. Como é que foi a cirurgia guiada, né? Há um tempo atrás deu um boom, 2015 talvez, 2014 deu um boom, caiu porque era muito caro e hoje está um negócio 100% acessível, normal, né? A gente tem a Pleno, que faz bloco, né, impresso, e tem muitas empresas que vendem blocos e você consegue cortá-los, né, blocos feitos de hidroxiapatita, fosfato de cálcio, que você consegue cortá-los. Assim, obviamente que o impresso é melhor porque você molda perante o seu defeito, mas esse que você consegue cortar e prender, eu acho que a Binovation já tem, algumas já tem, já é algo super legal, entendeu? Então talvez, antes de chegar no impresso, dependendo do defeito, a gente pode chegar com esses que a gente consegue moldar e acho que já vai ser um grande avanço, entendeu? Mas eu acho que o que falta mais são mais pessoas falando sobre. Eu acho que também um outro ponto que vale a pena discutir é a legislação do nosso país, né? É algo também que dificulta às vezes alguns processos, barra algumas... E claro, tem-se um cuidado, tem um porquê de tudo isso, mas a gente sabe que algumas coisas acontecem ainda em laboratório, ainda em clínico, em experimentos, mas para chegar nessa escala de comércio, de venda, a Anvisa ela é bem restrita no que diz respeito, principalmente a personalizados, talvez? Esse ponto foi perfeito. Pra você ter uma ideia, tem
um implante maravilhoso da Implacil Superiore, que é uma superfície de tratamento em cima do maestro, que tem aquela macrogeometria diferente, que a gente está conseguindo abrir com 45 dias. Isso é loucura, né? Se pensar que você vai abrir um implante de 45 dias. Essa superfície foi estudada, né? Eu estava estudando ela em 2019, saiu esse ano. São 5 anos aí. Por quê? Porque é isso, é um trabalho. A Anvisa, por mais que ela seja, ela demora o processo, a Anvisa é maravilhosa, né? Sim, a Anvisa bem responsável em relação aos critérios. O mundo é uma das mais que a FDA, né? Que é o Food Drugs Administration nos Estados Unidos. Mas é isso que você falou, leva tempo. Mas eu acho que essa curva que eu dei de exemplo como a guiada, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Mas falando de biomaterial, você que mexe no assunto, né, e sabe muito sobre, quais seriam as principais características que você poderia passar aí para quem está nos ouvindo, principalmente, para fazer a escolha de um biomaterial ideal, né, para ser aquele coringa ali e dizer assim, cara, eu vou montar minha grade de produtos do consultório e eu preciso agora chegar nos biomateriais. O que eu preciso saber para fazer a escolha correta do biomaterial ideal para os casos? Maravilha. Eu sou um pouco suspeito, né? Sim. Sou um pouco suspeito, já vou falando, mas eu tento não levar isso para dentro de casa. Eu só uso o Estagraft, né? O Estagraft é um enxerto da Implacil. Ele era de uma empresa do Rio, a Silvestre, e eles trabalhavam com o Estagraft, eles fizeram o Estagraft e faziam congelamento de ovos, né, para medicina. O que você acha que dá mais dinheiro? Eles largaram o Estagraft, a gente comprou em 21 ou 22, né, fizemos um belo up no Estagraft, porque muda, né, você pegar desculpa falando do animal de novo, mas você pegar um boi velho, para pegar a hidroxapatita do boi velho, e um boi que você sabe de onde ele está vindo, jovem. Então a gente deu um belo up no enxerto e ele tem 20% de colágeno na composição dele. Isso muda demais. Preservação alveolar é o melhor enxerto, assim, para mim, do mundo, porque impede a invaginação de tecido, tem um monte de vantagens do colágeno, levantamento de seio também. Eu faço tudo com essa Estagraft, tudo, até ROG, tá? Só que ROG começa a envolver outras coisas, né? Você precisa de PRF, você precisa de autógeno, tá? Mas é sabido realmente que para ROG já é melhor um enxerto que tenha trabecular e cortical sem o colágeno. Por exemplo, o BIOS, tá? O BIOS normal. Se vocês for falar do BIOS College, o Estagraft, para mim, é muito melhor, tá? Até porque é questão de custo também, né? No mercado brasileiro, você olha ali, você vai para outros produtos, talvez o Estagraft seja o que entrega o melhor custo-benefício, talvez, hoje no mercado. Isso eu falo muito também, né? E o colágeno, tem muita gente que acha que é só em relação ao tecidual. Se você pegar a cascata de óssea de formação lá em cima, tem colágeno tipo 1. Sim. Tá? Então, eu uso, de novo, para tudo, é meu enxerto de escolha. Mas aí a gente tem que levar em consideração também, não tem como a gente não falar do BIOS, né? Não tem como a gente não falar do BIOS. E aí a gente consegue falar, se vocês quiserem entrar, em outras ajudas com membrana, né? Eu já ia dizer, a gente está falando do enxerto em si, vamos dizer assim, do particulado, do recheio, né? do recheio. Partindo para a parte de membrana, qual seria... A gente está falando justamente a gente está dentro de um congresso em que a gente tem dentistas que estão começando, estão em pós-graduação de implante, estão montando, como o professor Jonas disse, a questão do seu mini estoque ali, para dizer, não, se aparecer isso, se aparecer aquilo. Então, na parte de membrana, o que seria como sugestão para a gente? Só um último adendo que eu vou falar isso, falando em ROG de reconstrução grande, tem que ter autógeno, tá? Sim, ou sim. PRF ou os dois. Isso aí a gente não vamos discutir, independente do enxerto. A membrana, engraçado, porque o Estagraft ele é acessível. As membranas que eu vou falar agora, elas não são. Já é um valor bem mais alto, tá? Que é a Cytoplast, que é revendida pela Implacil, né, que é da Osteogenics, uma empresa do Texas, americana. Cara, a Cytoplast essa não é porque é revendida pela Implacil, tá? É mundialmente a melhor. Você pode pegar o Steven Urban, que é o pai da ROG, e só usa a Cytoplast, tá? Com reforço de titânio, só que ela tem aquele problema que pode ter a exposição dela, e aí você tem que ficar de olho, não pode ter que estudar, se tiver que estudar você tem que tirar. A Osteogenics antigamente falava, se tiver exposição dela você tem que remover. Hoje eles já mudaram o discurso. Se tiver exposição dela e você conseguir manter sem supuração, pode manter, tá? E aí quando a gente vai falar com um paciente onde não tem muito tecido, onde você está com medo dessa exposição, tem a BioGuide, que é da Geistlich, que é uma membrana de colágeno. Só que a diferença é que todo mundo fala, eu vou usar a BioGuide, que é de colágeno, eu vou comprar uma membrana de colágeno um pouco mais barata.
A BioGuide é a única membrana do mercado, principalmente brasileiro, que ela repõe 100% o enxerto conjuntivo. São 6 meses de reabsorção. Ela não reabsorve em 2, 3 meses. Então você faz aquela Saucer Technique, né, que prende bonitinha com taxinha. Pô, aquilo lá fica... é um show, é muito bom. É muito bom. Agora, se vocês forem me perguntar, eu uso muito pouco, usei 1, 2 vezes. Membranas mais acessíveis, eu acho que a gente teria que ir um pouco para a Innovation, que ela tem uma rede de membranas, de opções que seja de colágeno ou com reforço de titânio, que são um pouco mais em conta. Mas o meu consultório é Cytoplast 100%, só quando eu tenho esse problema de exposição que eu vou para a BioGuide, porque a Cytoplast ela tem para preservação velar sem reforço, que você remove ela com 28 dias, e aí com reforço que aí você fica 8, 10, 12 meses. E sobre as barreiras personalizadas, né? A gente falou dos personalizados com enxerto, a gente sabe que hoje também tem uma onda que se discute bastante sobre as barreiras personalizadas, no caso de PIC ou zircônia. Você tem tido experiência, tem pesquisado sobre? Qual a sua visão sobre isso? Quem fala muito, quem adora falar sobre isso é o Tárcio, né? Que ele da Implacil, mas é que ele não faz personalizado. Normalmente ele faz aquela técnica não é sausage, mas que ele pega 2 tábuas de vertical, a cúria, exatamente, e prende com parafuso. Tá? Teoricamente você está personalizando com o osso do próprio paciente. Tá? As personalizadas de pique, né, eu usei 2 vezes. É que assim, o pessoal precisa entender que a gente precisa do arcabouço. Você conseguiu manter aquele arcabouço, seja com... Obviamente que a cortical do paciente é autógeno, vai ser melhor, mas o pique não vai te deixar desejar. Tá? Se você souber estabilizar aquela região, a resposta vai ser ótima de qualquer jeito. Tá? Eu trabalhei 2 vezes com pique e foram respostas muito boas. Para isso eu acho bacana, eu acho que a gente pode ter mais avanços em pesquisa, em cirurgia. Implante eu já sou contra. Tá? Implante em zircônia, pique, ele quebra mais que o titânio. Entendi. Que era tipo, e especificamente falando aqui, vamos agora puxar a brasa para sua sardinha. Como você disse, tem agora esse mais novo desenvolvimento da Implacil, que é o Maestro, Superior, que é junto com na tecnologia já do Maestro. Então, nessa evolução, que diz, não, vou abrir com 45 dias, qual em termos de casuística, como está sendo, realmente está... Então, é que assim, né, a gente fala de 45 a 60 dias, tá? E obviamente que se for um osso extremamente mole, né, a gente aí vem aquele jogo de cintura dos dentistas, como você falou, às vezes um implantodontista que está começando agora, talvez não seja o implante de escolha, né? Mas assim, a casuística é impressionante. É impressionante, é 45 dias mesmo. Em relação a torque dele. Então, aí o torque, a gente vai trabalhar naquele torque que a gente vem do Maestro. A gente não pode entrar com torque muito alto. É uma filosofia diferente, né? Não é uma macrogeometria para carga imediata, não é uma carga tardia precoce. De novo, se você tiver a mão e quiser fazer uma carga imediata com ele, subfreso, perfeito. Mas a gente exato. Mas a gente, para parar de ter alguns problemas, às vezes a gente fala para não fazer, principalmente quando está começando, o Maestro para carga imediata, entendeu? Mas é isso, você vai entrar ali com 30, 35, tá? 25, 30, 35, que é um torque que a gente está respeitando o organismo, que a macrogeometria fica... O espaço realmente fica ali, o osso não entra dentro dela, porque é para o espaço ficar, né? É para ele ficar sem contato com o osso na hora da entrada dele, para ele ter o coágulo ali. E as pesquisas que a gente está tendo, principalmente com o Sérgio Guerck, estão sendo maravilhosas. Não é, hoje, os últimos 2 que eu abri com 45 dias, eu nem usei o Ostel. Show de bola. Foi ali, sabia que ia dar certo, era um osso confiável, o torque. Mas que já está no mercado. Já está no mercado, está no stand. Está disponível para venda. Está no stand então, aí. Papo bom, passa rápido, né? E conhecimento a gente vai adquirindo, mas eu queria deixar aqui a oportunidade, João, para você deixar uma mensagem para os nossos alunos, né, que usam Implacil também, inclusive lá na Faculdade Secap, a nossa especialização lá, a gente faz muito Implacil. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os colegas que estão aí começando a implantodontia e para os futuros, aí os nossos, temos agora uma turma recente que acabou de
de enveredar aí pela implantodontia. Em breve vocês vão lá visitar também com a Implacil, mas eu queria que você usasse esse espaço para deixar aí uma mensagem para que esses implantodontistas pudessem aí ter uma dica do Dr. João aí para eles poderem seguir a carreira. Gente, pessoal, primeiramente aproveitem porque, de novo, não é puxando a sardinha, mas agora falando de coisas técnicas e científicas, tá? O kit da Implacil, você coloca com 2 fresas no implante. Então aí, para quem já está começando, é muito bom. 2 fresas, é a lança do tamanho do implante, né? Então isso é muito prático, tá? E aproveitem a rede de opções que a gente tem. Você quer fazer uma carga numa maxila tipo 4, uma coisa, ou um osso, você está com medo de não dar um torque, tem o Veloce, que é um implante híbrido, que é um implante fácil de trabalhar, é um preço mais acessível, né? E você tem dentro dele todas as conexões HI, HE e Cone Morse. Aí você tem o do E-Cone, que é o nosso cônico, que é maravilhoso, eu nunca abri mão dele, porque ele é um implante de entrada, que é ótimo, é 100% cônico, tem o travamento, tem um travamento maior que o do Maestro, né? Então, mas ele não é híbrido igual o Veloce, então é mais uma opção. Aí a gente, tirando isso, temos o Maestro, né, ou o Superiore, que aí é um implante mais premium, né, com uma macrogeometria 100% diferente, que você consegue ver olho nu, aquelas câmeras de caracterização que você consegue abrir com 60 dias, 45. E temos o implante Slim, né, o Estreito, que a gente lançou agora, que é de 3.0, que o nosso implante Slim antigamente era corpo único, agora não é mais, então você não é obrigado a deixar aquele pilar em cima dele. Eu lembro, eu cheguei a usar esse, que já vinha corpo único. Exato, isso atrapalhava um pouco, né? Então agora você... limitava bastante. Exato, o importante, pessoal, é vocês entenderem o jogo de cintura das fresas, entenderam o kit, e aí conseguir usar o máximo possível dentro do que cabe no teu bolso, na tua clínica, né? E obviamente que eu não falei de HI, HE aqui, mas a gente tem HI, HE cônico, e o HI, HE, o Veloce, que é o híbrido, né? Então, sim, eu acho que tudo que vocês precisarem, né, a gente tem disponível e é um implante muito fácil de colocar. É muito fácil de colocar. E por último, qual tem sido sua percepção aqui do Odonto Trends, né? Esse congresso que aconteceu aí de uma forma bem diferente. Como foi você que está aí representando a Implacil? Como é que foi a decisão de poder participar e, obviamente, o que é que você está achando aí da estrutura desse congresso? Olha, eu vou te falar a verdade, né? Como eu falei, já vim aqui algumas vezes, eu já tive noção do tamanho do CECAP, já fui lá, e a última vez teve aquela festa junina, inclusive, Sim. que, pô, tinha gente pra caramba já. Eu não estava esperando nada menor que isso, só que mesmo assim eu fiquei surpreendido, tá? Achei os 3 palcos ali, quando eu cheguei, estavam lotados, né? lotados. Cedo, o pessoal chegou bem cedo. Exato, então assim, é um prazer enorme estar aqui de novo, só tenho a agradecer e vocês estão de parabéns. Já são quase 2.900 inscrições, né? Primeiro dia de evento. Tá, graças a Deus está sucesso. Impressionante. Então, professor, assim, agradecendo mais uma vez, já veio algumas vezes, então espero que se repita muito essa vinda por aqui. Como soluções, vamos falar de marca, temos soluções, temos opções, você pode se adequar desde um estudante de pós-graduação que está no início, se você está com um caso mais complexo, você tem implante zigomático, então opções não faltam dentro da Implacil. Know-how temos bastante, né? Porque foi a primeira marca nacional a fabricar implante dentro do Brasil. Então, assim, estamos bem servidos até em termos de serviço, questão de assistência. Então, normalmente a gente pede um implante, no máximo 2 dias já está aqui na nossa mão. Então, realmente, só agradecer e realmente por nos prestigiar e saber que a gente tem vocês como uma mão amiga aqui também. Imagina, é um prazer enorme, gente. De verdade, o contato, a amizade que a gente tem aqui, até do pessoal da Implacil com o Dr. John, né? Então, o Gervásio é nosso parceiro aqui. Porra, Gervásio, um abração pro Gervásio aí. Ele tá lá no stand, tava lá com ele. Ele é genial, então é isso, gente. Espero que isso aí só se mantenha ao mínimo, né? Mas só cresça, né? Sim, sim. Tá? E sempre que a gente tiver disposição, sempre que precisar, a gente está à disposição. Então, tanto a empresa como eu, né? Com certeza. Muito obrigado por ter vindo, né? Pessoal, obrigado por ter aí acompanhado mais um episódio aqui do Odonto Trends, o podcast dentro do Odonto Trends, esse congresso que é o primeiro dia que está acontecendo aqui. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem palestra, tem hands-on e o podcast aqui com pessoas como o Dr. João aí dando uma aula extra aí para quem gosta de implantodontia, quem quer viver. Então, muito obrigado, João. É isso aí, pessoal. A gente está literalmente dentro de um aquário aqui, dentro do congresso. O pessoal está passando aqui na nossa frente, está parando para ver.
Então, realmente o Odontotrends está sendo um acontecimento bem bacana para a nossa profissão aqui na região. Obrigadão. Obrigado a vocês, gente. Prazerzaço mesmo. Valeu, um abraço.